Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Alguns dias atrás eu coloquei uma meditação baseada no capítulo 64, versículo 4 do profeta Isaías, onde ele diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de Jeová, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando nós aguardamos pacientemente no Senhor, quando nós confiamos que Ele está trabalhando por nós, mesmo que às vezes, como disse Jesus lá em Lucas capítulo 18, Deus pareça ser demorado em atender às nossas orações, nós certamente vamos alcançar aquilo que Ele tem prometido para nós em Sua Santa Palavra. E hoje eu gostaria de meditar novamente a respeito deste assunto, esperar no Senhor, mas olhando sobre um outro aspecto. Se a esperança, assim como a fé e o amor, é uma daquelas virtudes que a Bíblia diz devem permanecer em nós e que Deus deseja ver em nossos corações, o que eu gostaria de abordar agora é o seguinte: qual é a nossa fonte de esperança? Como é que nós podemos trabalhar no nosso coração de modo que, mesmo em meio às dificuldades pelas quais nós passamos tão frequentemente neste mundo, nós podemos manter no nosso coração a chama viva da esperança nas promessas de Deus. E eu gostaria então, com base na Bíblia Sagrada, citar 3 fontes de esperança para o nosso coração. Como é que nós podemos plantá-la no nosso coração? Como que nós podemos nutri-la para também, então, como resultado disso, experimentarmos o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida? A primeira fonte de esperança que eu quero citar é o próprio Deus. E para isso eu gostaria de ler agora as palavras do profeta Jeremias no seu livro das Lamentações, capítulo de número 3, versículos 21 a 26. Está escrito assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Aqui nesse texto, irmãos, vemos a nossa primeira fonte de esperança, o próprio Senhor nosso Deus. Conforme você vê, o título deste pequeno livro do Antigo Testamento é Lamentações de Jeremias. A palavra lamentações, ela quer dizer literalmente chorar em voz alta, ou choro em voz alta. E este livro foi escrito para descrever o grande lamento que o profeta Jeremias, assim como todos os habitantes de Jerusalém, estavam experimentando, o grande sofrimento que eles estavam experimentando por terem visto com seus próprios olhos a sua amada cidade santa sendo destruída pelos babilônios. Então este livro é um poema triste que fala a respeito desta terrível destruição que veio sobre a cidade que eles tanto amavam, a cidade do seu nascimento. Mas ao mesmo tempo em que este é um livro de choro em voz alta, por causa dos juízos de Deus que haviam sobrevindo à cidade de Jerusalém, em decorrência dos seus pecados, este livro também tem como propósito instilar a esperança no coração dos homens. É um livro que tem por objetivo mostrar que o infortúnio, que as dificuldades, elas não duram para sempre, elas passam, porque existe um Deus que está acima de todas as dificuldades pelas quais nós passamos. Vem a disciplina do Senhor, mas é uma disciplina que passa, e após essa disciplina, uma vez cumprido o seu propósito, ela é retirada. Então ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
E veja, nos versículos seguintes, ele então traz à sua memória, ele relembra à sua mente o caráter e as obras de Deus. Eu quero reler com vocês os versículos 22 a 26. Ele diz assim: e enquanto eu leio, note as palavras que estão em negrito. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Veja as descrições do caráter de Deus que o Espírito Santo faz através do profeta para nós nesse texto, e da grande obra da salvação de Deus em nossa vida. Ele diz que Deus é misericordioso, isto é, Deus se compadece das nossas misérias, das nossas dificuldades, das nossas necessidades, das nossas aflições, dos nossos temores, em todas as outras coisas. Deus é misericordioso e ele diz que essas misericórdias se renovam a cada manhã da nossa vida. Ele diz mais, que essas misericórdias são por toda a eternidade. E elas se renovam fielmente, porque ele diz que grande é a fidelidade do Senhor. Em seguida, ele diz que Deus, cuja fidelidade não oscila, cuja fidelidade permanece para sempre, é um Deus bom. Bom é esperar a salvação do Senhor, porque bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Então veja, misericórdia, fidelidade, bondade, são palavras que descrevem o caráter de Deus, o nosso Salvador. E se Deus é fiel em tudo quanto Ele diz, se agora Ele diz que você é uma pessoa que pertence a Ele, você será filho de Deus para sempre. Se agora Ele diz que você é uma pessoa que está sob o cuidado dEle, Ele cuidará de você para sempre. Se agora Ele diz que as misericórdias dEle sobre você se renovam a cada manhã, assim será para sempre, porque Deus é fiel, porque Deus não muda a sua palavra, porque Ele continua o mesmo, de geração em geração. Agora, a melhor maneira de nós percebermos como Deus é todas essas coisas, é olharmos para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz em João capítulo 12, versículo 45, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E depois lá no capítulo 14 de João, versículo 9, Jesus diz assim, quem me vê a mim, vê o Pai. É por isso também que na carta aos Hebreus está escrito que o Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus. É o resplendor da glória de Deus. Quando você quer saber como Deus é, diz a Escritura, você precisa olhar para Jesus. E quando você olha para Jesus nos Evangelhos, é isso que você vê a respeito de Deus. Alguém que sempre age com misericórdia para com os necessitados, que consola os aflitos, que ajuda os que estão cansados, que dá novo ânimo para eles, que perdoa os pecados, que cura os que estão enfermos, bondoso, fiel, que levou sobre si na cruz o castigo dos nossos pecados. Só tem um tipo de gente na Bíblia que não experimenta a bondade, a fidelidade, a misericórdia, o amor de Jesus. São as pessoas de coração duro, as pessoas que se julgam santarronas, melhores do que as outras, orgulhosas. Sim, a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos quebrantados de coração, aos que buscam o Senhor Jesus sempre está dizendo, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, a nossa primeira fonte de esperança é Deus, é o Senhor Jesus, é o caráter de Deus, bondoso, misericordioso, compassivo, santo, justo, maravilhoso. Agora então vamos considerar a nossa segunda fonte de esperança,
que se nós atentarmos bem, veremos que na verdade é a mesma que a primeira, mas apresentada para nós de uma maneira diferente. A nossa segunda fonte de esperança é a palavra de Deus, as coisas que Deus nos fala. Vamos ler Romanos capítulo 15, versículo de número 4. Está escrito assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando aqui, assim como em outros lugares, o apóstolo Paulo cita a expressão Escrituras, ele está se referindo a este livro que nós chamamos de Bíblia. Porque o Senhor Jesus diz em João, capítulo de número 10, versículos 34 e 35, que a Bíblia, as Escrituras, são a palavra de Deus, e que a palavra de Deus nunca poderá falhar. Portanto, quando o apóstolo Paulo está falando de Escrituras, está falando de Bíblia. Em outros lugares, os apóstolos nos ensinam que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, e ela nos foi dada por Deus para nos inspirar à fé em Jesus, ou para promover a fé em Jesus em nossos corações, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar nos caminhos de Deus, de tal modo que pela graça de Deus, que trouxe fé e nos dá o Espírito Santo, nós possamos viver neste mundo de acordo com a vontade de Deus, para a glória dele, agradando a ele e experimentando as bênçãos de Deus em nossa vida. Agora, no texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele fala de outra coisa que a Bíblia faz na nossa vida. Ele diz: tudo quanto foi escrito antigamente nas Escrituras, foi escrito para que pela paciência e pela consolação que as Escrituras nos dão, nós tenhamos esperança. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, quando nós ouvimos os ensinos de Deus, quando nós meditamos neles, nas suas doutrinas, nos seus mandamentos, nas suas promessas, quando nós lemos a respeito destas grandes histórias de busca de Deus e de salvação nas Escrituras Sagradas, estas coisas foram colocadas ali para que, mediante elas, nós tenhamos o coração alimentado com fé, alimentado com amor e alimentado com esperança no Senhor. Por exemplo, quando nós lemos lá no profeta Daniel, capítulo 9, capítulo 10 da sua profecia, ele diz que estava lá no exílio da Babilônia e foi ler o livro do profeta Jeremias. E quando ele estava lendo o profeta Jeremias, ele ali, mais uma vez, leu que Deus havia falado que eles ficariam no exílio, mas havia um tempo determinado, esse tempo não duraria para sempre, e depois disto eles estariam orando e buscando a Deus, e Deus os traria de volta para a sua terra. E foi isso que animou o profeta Daniel a orar mais uma vez, a continuar se firmando nas promessas do Senhor. Da mesma forma que Daniel, nós podemos fazer também. Nós lemos a respeito das promessas de Deus para nós, na sua palavra, e com base nessas promessas, nós oramos. Promessas a respeito da nossa família, a respeito do nosso trabalho, promessas a respeito da nossa igreja, promessas a respeito da nossa vida espiritual, do nosso andar com Deus, de todas as áreas da nossa vida, e promessas a respeito da eternidade. Com base nessas promessas que nos dão esperança, com base nos exemplos que a Bíblia nos dá, nós nos dedicamos a orar, a esperar no Senhor. E a terceira fonte de esperança que eu quero citar, ela está mencionada no Salmo de número 103. Está escrito assim, nos versículos 1 e 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Esta é outra coisa da qual nós não podemos nos esquecer. Os benefícios de Deus na nossa vida.
o que Ele tem feito por nós. E eu gostaria de encorajá-lo neste sentido, a ler todo o Salmo 103, comparando as coisas que ele vai dizendo com as coisas que Deus tem feito na tua vida. Ele diz: o Senhor é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Mais tarde ele explica: se você está doente e é curado, seja qual for o meio da sua cura, é o Senhor quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem redimiu a tua alma da morte eterna. É Ele que te dá todos os bens que você precisa e te coroa de graça e de misericórdia. É Ele quem renova as tuas forças. Leia o Salmo 103, comparando com as coisas que Ele tem feito e com as coisas que Ele promete fará na sua vida. Pois como um pai que se compadece dos seus filhos, Ele diz: assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, por um momento, pense na sua vida passada. Pense em tudo quanto é coisa boa que já aconteceu com você, seja qual for a área, aquilo que alegrou o teu coração, aquilo que te trouxe benefícios. Sabe quem foi que te deu toda a sorte de bênçãos que você já experimentou até hoje? Tudo vem das mãos do Senhor. Pense também nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, e saiba que, como diz o profeta Isaías, Deus tem carregado você no colo desde a tua infância e vai te carregar até os últimos dias, como uma mãe que guarda os seus filhos, porque Deus é tudo isso para nós. Então, não se esqueça de tudo de bom que tem feito na sua vida e diga consigo mesmo: até aqui me ajudou o Senhor. E assim como o Senhor me ajudou até aqui, assim como Deus nunca me desamparou, Deus nunca irá me desamparar. Os benefícios do Senhor eu quero trazer à memória. Minha alma, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E nisto você vai também fortalecer o teu coração. Concluindo, meu irmão querido, veja quais são as fontes da nossa esperança. Primeiro, o caráter de Deus, a sua misericórdia, a sua fidelidade, o seu amor, o seu poder, a sua salvação. Deus é a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em segundo lugar, a palavra de Deus, que você percebeu, não tem como separar do próprio Deus. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é a palavra de um Deus misericordioso. Magnificado seja o nome e a palavra do Senhor nos céus e na terra. E em terceiro lugar, a nossa terceira fonte de esperança é aquilo que o próprio Deus já tem feito em nossa vida. Em outras palavras, Deus é a nossa fonte de esperança. Confie nele. Confie em tudo quanto Deus é, porque Ele é maravilhoso. Deus forte, Príncipe da paz, é o Pai eterno. O Senhor trabalha por nós, e à medida em que nós confiamos nele, à medida em que o amamos, depositamos nele a nossa fé, em que esperamos pacientemente, nós estamos honrando ao seu santo nome, estamos agradando a Ele, e Ele certamente cumprirá a sua palavra em nossa vida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, Tu és a nossa esperança. Em Ti nós confiamos. Em Ti nós esperamos, a Ti nós amamos. A Ti nós entregamos todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos lamentos. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é aguardar na Tua presença. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Por isso nós aguardamos, por isso nós Te damos louvores
Por isso nós entregamos tudo que somos a Ti e Te agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de nosso Deus e o Espírito Santo, nosso Consolador, sejam com todos vocês. Amém.